Vamos fazer a correção da nossa atividade que foi proposta na semana passada, correção da inequação, tá? Lembra que nós temos atividade de inequação e também de logaritmo. Primeiro, a correção de inequação. Lembrando, pessoal, que inequação, o modo de resolver é o mesmo de você resolver as equações exponencial, tá certo? Qual que é a diferença da inequação para a equação exponencial? Tá? A diferença é isso aqui, ó, a desigualdade, tá? Isso daqui, ó. Na equação você usa igualdade e na equação você usa desigualdade. Nesse caso aqui eu estou dizendo que 2 elevado a x, quando que ele vai ser maior ou igual a 32, certo? E lá na equação você usava a igualdade, tá certo? Então vamos lá, vamos corrigir essa aqui então. Letra A. 2 elevado a x, quando que vai ser maior ou igual a 32, tá? Lembrando que você já aprendeu como que você resolve, eu tenho que fazer o que? As minhas bases ficarem iguais. Nesse caso eu tenho 2 e tenho 32. O que eu tenho que fazer com 32? Fatorar, né? Fatorando 32, ó. Então vamos lá, 32 é par, vai por 2. 32 por 2, a metade de 32 é 16, vai por 2, a metade é 8. Vai por 2 de novo, que ainda continua sendo par, né? A metade de 8 é 4, vai por 2, metade de 4 é 2, 2 ainda é par por ele mesmo. 2 dividido por 2 é 1. Ou seja, 32 é a mesma coisa que 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5. Mesma coisa que 2 elevado à quinta potência. Tá? Então eu vou escrever isso aqui dessa forma. 2 elevado a x vai ser maior ou igual a 2 elevado à quinta potência. Certo? Opa, bases iguais agora. O que eu faço? Então agora eu posso igualar os expoentes também. Então x vai ser maior ou igual a 5. Quando x for maior ou igual a 5, isso aqui vai ser verdadeiro, tá certo? Se você colocar o 5, vai ficar 32 elevado à quinta, 32. 32 é igual a 32. Se você colocar o 6, 2 elevado à sexta, vai ser maior que 32 e assim por diante, tá? Então isso aqui se torna a sentença verdadeira. Correto, pessoal? Então tá aqui a nossa letra A. Corrige no seu caderno agora, tá? Dá uma pausinha no vídeo para você fazer a sua correção. Vou colocar aqui agora a letra B. Lembrando que essa aqui eu passei só duas, pessoal, letra A e letra B, porque não há necessidade de vocês resolver tantas inequações, sendo que o processo de resolver é o mesmo de equação. Então você já sabe resolver a equação, então a inequação só vai mudar a desigualdade e o processo de resolver é o mesmo, tá certo? Por isso que eu não passei tanta atividade para vocês. A nossa letra B é 3 elevado a x menor que 81. 3 elevado a x menor que 81. Lembrando, pessoal, que lá na plataforma eu coloquei 3x, tá? Não é 3x, corrija aí por favor, tá? É 3 elevado a x, tá? Porque senão não é inequação, aí vai ser uma inequação exponencial, vai ser apenas uma inequação, tá? Bom, 3 elevado a x, a minha base é 3, o que eu tenho que fazer com 81? Fatorar o 81, não é isso? O 81 ele é ímpar, então não consigo dividir por 2, então eu vou por 3, tá? 81 dividido por 3, 27. Quem não sabe, arma a chavinha, tá? 27 continua por 3, 27 dividido por 3 é 9. 9 dividido por 3 é 3. E 3 dividido por 3 é 1. Pronto. Então o 81, perdão, é como se eu escrevesse ele 3 elevado a 1, 2, 3, 4. 3 elevado à quarta potência, tá? Então eu vou escrever isso aqui então como 3 elevado a x menor, que esse sinal aqui é de menor, certo? Menor que 3 elevado à quarta. Professor, como que eu sei se é menor ou é maior? Lembra o seguinte, ó, sempre a abertura da nossa desigualdade, sempre quando tiver abertura para o lado do número é maior, tá? E quando tiver fechadinho é menor. Então nesse caso, ó, não está aberto aqui, então por isso que eu falo maior. E aqui já está fechado, ó, tá? Se está fechado eu falo menor, tá bom? Bom, igualei as bases. Então posso igualar os expoentes agora. Então posso dizer que x vai ser menor que 4. Pronto, está resolvida a nossa inequação exponencial. Correto, pessoal? Então você dá uma pausinha no vídeo, corrige aí no seu caderno que nós vamos corrigir agora as questões que foi passado de logaritmo para vocês. Continuando então aqui, pessoal, agora com a nossa correção do logaritmo, né?
Então veja bem, pessoal, eu espero que vocês já assistiram o vídeo, né, que fala para vocês sobre a definição, mostra alguns exemplos, inclusive as condições de existência, tá certo? Que isso é bastante importante. Se você não assistiu ainda, recomendo você assistir primeiro o vídeo, faça as atividades, depois você volta aqui para assistir a correção. Tá? É importantíssimo você fazer para que você consiga executar as atividades e aprender, não é isso? Bom, então pessoal, veja bem, ó. Para mim resolver um logaritmo, eu tenho que sempre pensar na definição. Ó. Então a nossa definição do logaritmo é esta, ó, tá? O log de b na base a igual a x, então eu posso dizer que a elevado a x vai ser igual a b, certo? Isso aqui é a minha definição para mim resolver logaritmo, certo? Bom, o que eu tenho que pensar, pessoal? Para mim resolver um logaritmo, sempre eu tenho que ter em mente o seguinte, ó, que o meu b sempre tem que ser maior que zero, tá? O que seria isso, professor? Por exemplo, aqui nunca pode ser, por exemplo, um número menos 2, menos 3, menos 100, tem que ser sempre positivo e também maior que zero, também não pode ser zero, tá certo? Assim também como o nosso a, que é a base, certo? A base também tem que ser positiva, certo? Maior que zero e mais um detalhe, diferente de 1. Aqui nunca pode ser um número negativo, por exemplo, menos 2, menos 3, menos 4, e tem que ser positivo e nunca pode ser 1 também, tá? O 1 não pode ser e muito menos o 0 também, tá? Isso é importante vocês saberem, tá, essa relação. Se existir isso, você vai colocar que não tem condição de ser resolvido esse logaritmo, tá certo? Bom, pessoal, então para nós resolver as nossas atividades, eu tenho que ter sempre em mente essa definição. Você vai utilizar essa definição para aplicar na resolução das atividades, certo? Bom, a condição de existência, pessoal, essa aqui é bastante importante, ó, tá? O logaritmo de 1, tá, na base a será igual a x. Quanto será que será esse valor desse logaritmo? Tá? O que eu tenho que fazer, pessoal? Eu tenho que igualar as bases, ou seja, aplicar a definição, certo? Que você já deve ter visto no vídeo anterior, e você vai chegar ao seguinte, que o nosso valor de x vai ser zero, tá certo? Como que eu resolveria? Ó, aplica nessa definição, ficaria assim, ó. Vamos resolver aqui então. Seria, ó, a elevado a x igual a 1, porque o nosso b nesse caso está fazendo papel de quem? O 1 está fazendo papel de b, tá? Então, a elevado a x, quando que vai ser igual a 1, certo? Para mim resolver isso, detalhes importantes. O que vocês aprenderam nas inequações exponenciais e também na equação exponencial, você vai aplicar aqui agora. Lembrando que sempre eu falo para vocês, a matemática é uma corrente. Um conteúdo anterior, ele te ajuda a você resolver o conteúdo posterior, tá certo? Porque é uma corrente. Se você não aprendeu inequação e nem equação, você provavelmente não vai conseguir resolver logaritmo. Porque você precisa daquele conceito para você aplicar aqui agora também, tá? Bom, tem que estar iguais as bases. Se aqui a minha base é A, como que eu faço para dar o valor 1? Opa, todo número elevado a zero sempre é 1. Então, perfeito. Então, isso aqui eu posso dizer, então, que A elevado a x pode ser igual a A elevado a zero. Não é isso, pessoal? Porque A elevado a zero não é 1, eu não mudei a resposta, eu só apenas escrevi de uma outra maneira. Então, logo, as bases são iguais, eu posso dizer então que x é igual a zero. Pronto, então o valor daqui para a condição de existência desse logaritmo vai ser zero, certo? Porque quando você pegar A elevado a zero, dá 1 a resposta. Opa, então, perfeito, está resolvido o nosso logaritmo. E tem outras condições também, que está lá no livro, inclusive no vídeo que vocês assistiram. É importante que você preste atenção para que você possa aplicar nas atividades, correto? Vamos então, pessoal, para a nossa correção, né? Vou até apagar aqui. Era só para vocês verem como que chega nesse valor zero, não é isso? Para você entender por que deu zero aqui, essa condição de existência. Bom, pessoal, vamos lá, na página 151, atividade 1, certo? Na letra A, ele quer saber qual que é o logaritmo, né, de 16 na base 2. Lembrando que sempre eu vou olhar para a definição, isso daqui, ó. Isso aqui é importante, tá? Então, quem que é o papel do A aqui? Nesse caso, o papel do A é o 2. Quem que é o nosso B? Nesse caso, 16, certo? Eu só vou apenas igualar a x, porque eu quero descobrir esse valor, não é isso? Bom, o que eu tenho que fazer? Aplicar a definição. Então, vai ficar 2, olha lá, não é A elevado a x? A base elevado, tá? O nosso número que está depois da igualdade. Então, vai ficar assim, ó. Então, eu vou colocar aqui embaixo, ó. 2 elevado a x é igual a 16. Não é isso? Ó, a definição não fala isso? Ó, A elevado a x, ó. O A elevado a x é igual a B.
Então o que eu estou fazendo aqui, ó, o 2 está fazendo o papel do A, o 16 fazendo o papel do B e o nosso x está depois da igualdade. Pronto, é só você agora aplicar o que você já aprendeu nas equações exponenciais. Ou seja, igualar as bases. 16 não é igual a 2? Não, mas eu posso fatorar o 16. Fatorando o nosso 16, ó, que você já está acostumado a fatorar ele, vai por 2, metade de 16 é 8, vai por 2, a metade é 4, vai por 2 de novo, a metade de 4 é 2, por 2, a metade de 2 é 1. Pronto, 16 posso escrevê-lo como 2 elevado a quarta, não é isso? Ó, 2 elevado a quarta. Então, 2 elevado a x vai ser igual a 2 elevado à quarta potência. Logo, se as bases são iguais, então posso dizer que x vai ser igual a quanto? A 4, não é isso? Ó, x vai ser igual a 4. Portanto, tá? Coloca aí do lado, portanto, o nosso logaritmo, tá? Logaritmo de 2, né? Na base 2, a 16 vai ser igual a 4. Nossa resposta é 4, certo? Olha aí, x vai ser, a nossa resposta vai ser 4. Essa aqui é a resposta que vocês têm que fazer, tá certo? Tudo bem, pessoal? Vamos então para a nossa letra B. Vou puxar o quadro aqui agora, a gente vai fazer a letra B. A nossa letra B diz o seguinte, ó, o log de 4 na base 4 de 16, ó. Então vamos colocar aqui do lado, ó, letra B, log na base 4 de 16. Ele quer saber esse, tá bom? Então vamos lá, mesma coisa, sempre usando a definição, então vou igualar a x, não é isso? Ó? Igualei a x. O que eu tenho que fazer agora? Então vai ficar 4 elevado a x, olha a definição, a elevado a x igual a b, igual a 16, tá bom? Pessoal, aqui nesse caso eu tenho que igualar as bases. Se você lembrar que 4 ao quadrado é 16, você já pode ir direto, tá? Se você não lembrar, você teria que fatorar dos dois lados, fatorar o 4 e fatorar o 16. Todas as duas maneiras dá a mesma resposta. Vou fazer para vocês nas duas maneiras, tá? Então seria o seguinte, ó, se eu fatorar o 4, vocês concordam que o 4 é 2 elevado a 2, mas tem x lá em cima. Vai ficar 2 elevado a 2x, não é isso? É igual, porque 4 você fatorando ele dá 2 ao quadrado. Mas como tem um x lá, 2 ao quadrado, aí o que está o expoente se multiplica com o outro expoente, tá? Fica 2 vezes x, 2x. E nesse caso 16, fatorando, a gente já fatorou ele aqui, não fatorou, pessoal? Não precisa eu fatorar de novo. É importante você utilizar, ó, a fatoração anterior. É 2 à quarta, não é isso? Ó? Aqui vai ficar 2 à quarta. Tá? Para você não ficar fatorando toda hora. Você já sabe que é 2 à quarta. Então, bases iguais. Vai ficar, então, expoentes iguais também. Então, 2x é igual a 4. Logo, o número está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Vai ficar 4 dividido por 2. Logo, x vai ser igual a 4 dividido por 2, 2. Correto? Ou seja, nosso resultado, então, portanto, log de 16 na base 4 vai ser igual a 2. Essa é a nossa resposta. Se você fizesse ao contrário, tá? Você faria assim, então, ó, se você já sabe que 4 ao quadrado, vou apagar aqui, dá uma olhadinha, se você quiser pausar, você copiar. Tanto faz dessa maneira como a outra que eu vou explicar está correta, tá bom? Veja bem, ó, eu poderia pensar o seguinte, ó, 4 elevado a x é igual a 4 ao quadrado. Por quê? 4 vezes 4 não é 16? Se 4 vezes 4 é 16, opa, então as bases ficam iguais. Então eu posso dizer que x vai ser igual a quanto? A 2. Olha lá, não deu o mesmo 2 a nossa resposta? Tá perfeito, se você fizer assim também está correto, tá bom? O importante é igualar as bases têm que ficar iguais. Tá? De maneira que você não altera a resposta, né? Porque 4 vezes 4 é 16 e também 2 elevado a quarto também é 16. Tá? Então você pode usar as duas maneiras, a maneira que você achar mais prático. Vamos então para a nossa letra C agora. Letra C. A letra C diz o seguinte, ó. Log de 81 na base 3. Log de 81 na base 3, certo? Mesma coisa, ó, usando a definição, é igual a x, logo vou pegar então 3 elevado a x igual a 81. Vamos fatorar o número 81? Então tem que fatorar 81 para ficar bases iguais, não é isso? Ó, 81 não é par, ele é ímpar, tá? Então a gente vai dividir por 3. 81 por 3,
27. 27 ainda vai por 3. 27 dividido por 3, 9. 9 ainda dividido por 3. 9 dividido por 3 é 3. E 3 dividido por 3 é 1. Pronto. Então, 81 pode escrever como 1, 2, 3, 4. 3 elevado à quarta potência. Então, vou dizer então que 3 elevado a x é igual a 3 elevado à quarta potência. Bases iguais. Então, eu posso dizer então que x é igual a 4. Pronto. Então, a gente agora vai colocar o valor do nosso logaritmo. Então, calculando ele. Portanto, esses 3 pontinhos significa portanto, tá, pessoal? Portanto, o logaritmo, tá, de 81 na base 3 vai ser igual a 4. Pronto, tá aí a nossa resposta. Certo? Então, pessoal, não tem segredo. Quem aprendeu equação exponencial, então agora consegue fazer perfeitamente essa atividade. Só você olhando na definição, certo? Aplicou a definição, está correto. A maneira de resolver, ó, o processo é o mesmo. Depois muda lá no final para você colocar a resposta, tá certo? Agora eu vou apagar o nosso quadro para mim continuar aqui do outro lado, porque o quadro não é tão grande, então a gente precisa apagar ele para continuar a nossa correção. Lembrando, pessoal, que você pode pausar o vídeo, tá? Voltar quantas vezes você queira, tá? Para você assistir, para tirar todas as suas dúvidas, tá? Isso é importante. Você pode pausar, pode voltar o vídeo para você assistir quantas vezes você queira, para você tirar suas dúvidas e resolver de uma vez por todas o logaritmo, tá bom? Letra D agora. Letra D. A letra D diz o seguinte, ó. Log de 125 na base 5, certo? Vamos resolver então, ó, vamos lá, isso é igual a x, lembrando da definição, então 5 elevado a x é igual a 125, depois que você pegou esse macetinho, acabou, ó, 5 elevado a x é igual a 125, tá bom? Vamos fatorar o 125, ó, 125 fatorado, não vai por 2 porque ele é ímpar e também não vai por 3, ele vai diretamente por 5. 125 dividido por 5, você creio que já fez, dá 25, né? 25 vai por 5, 25 dividido por 5 é 5, 5 é primo somente por ele mesmo, 5 dividido por 5 é 1, ou seja, 125 eu posso escrever como 5 elevado ao cubo, tá? 5 elevado ao cubo. Então, aplicando aqui agora, 5 elevado a x é igual a 5 elevado ao cubo. Bases iguais, posso dizer que os expoentes também são iguais. Então, pode dizer que x é igual a 3, tá? Portanto, vou até apagar a fatoração do lado, né? Para a gente colocar a resposta aqui do lado. Ó, portanto, certo? Logaritmo de 125 na base 5 é igual a 3, tá? Essa é a nossa resposta. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá para a nossa letra E, né? Nossa letra E. Letra E. Log de 100 mil. Certo? Professor, e agora? Mas aqui agora eu tenho o B, mas não tenho o A, não tenho a minha base. Como que eu resolvo? Pessoal, toda vez que aparecer o logaritmo e não tiver a base, sempre a base é 10. Vou repetir mais uma vez. Toda vez que tiver o logaritmo e não tiver a base, sempre a nossa base vai ser 10, tá bom? Então, você não viu a base, você já sabe que ela é 10. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Isso aqui é igual a x, não é isso? Então, o A, nesse caso, quem que está aqui então, professor? 10, muito bem, então vai ser o 10. 10 elevado a x é igual a 100 mil. 1, 2, 3. Pessoal, se a base é 10, eu tenho que transformar esse 100 mil numa base 10 também. Bom, aqui tem um macetinho que vocês já aprenderam quando a gente aprendeu a potência. Você sabe que quando é base 10, basta eu contar o zero. Por exemplo, o número 100, ele não é a mesma coisa que 10 ao quadrado? Porque 10 vezes 10 não é 100? Se eu colocar 1000, aumentar um zero, não é a mesma coisa que 10 ao cubo? Tá? Porque 10 ao cubo, 10 vezes 10 é 100, 100 vezes 10, 1000. 10 ao cubo. Então não precisa você fatorar ele, você já sabe como resolver. Ou seja, basta você pensar o seguinte, a quantidade de zero que eu tenho é o número de expoente que eu coloco. 1, 2, 3, 4, 5, 0. Então vai ficar 10 elevado à quinta potência. Ó. Então 10
elevado à quinta potência. Certo, pessoal? Então, tem 5 zero, então meu expoente é 5. Opa, bases iguais, então 10 é igual a 10, eu posso dizer que x também é igual a 5. X é igual a 5. Pronto, está resolvido o nosso logaritmo. Portanto, o logaritmo de 100 mil, não precisa colocar a base, é igual a 5. A resposta nossa é 5. X igual a 5, então é igual a 5. Então, o logaritmo de 100 mil na base 10 é igual a 5, certo? É isso que a gente fez. Então, toda vez que você não tiver a base, já fica sabendo que a base sempre será 10, tá? Por definição. Tudo bem, pessoal? Então, dá uma pausinha no vídeo, faça a sua correção. E agora eu vou apagar do outro lado. Vou apagar desse lado para a gente fazer a correção da letra F. Corrigindo uma por uma, pessoal, para tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Para a gente continuar, que esse aqui vai até chegar no gráfico também, tá? O logaritmo também tem o gráfico, que é muito importante. Bom, letra E, letra F. Letra F. Logaritmo de 64 na base 8. Logaritmo de 64 na base 8. Certinho? Vamos lá. Então, isso aqui vai igualar, por definição, igual a x. Então, vou dizer então que 8 elevado a x é igual a 64. Ó, se você fizer essa setinha, você não erra, tá, pessoal? Ó, 8 elevado a x é igual a 64. Não tem segredo. Você vai acertar todas, tá bom? Porque fatoração você já aprendeu nas equações, inclusive nos anos anteriores também, né? Mesmo processo que eu ensinei para vocês na anterior, salvo engano na letra C, não é isso? O 8, eu posso fatorar o 8 e posso fatorar o 64. Mas se você lembrar que 64 é a mesma coisa que 8 vezes 8, que é 8 ao quadrado, você não precisa fatorar ninguém. Eu vou fazer nesse processo, tá bom? Então, eu vou dizer que 8 elevado a x é igual a 8 ao quadrado. Porque 8 vezes 8, 64. Opa, as bases já ficou iguais. Então, eu posso dizer que x é igual a 2. Pronto, está resolvido. Se você fatorar o 8 e fatorar o 64, vai dar 2 elevado a 3, vai ficar 2 elevado a 3x, e aqui 2 elevado a 6. Se você depois resolver, você vai chegar em 2, mesma coisa, tá bom? Se você fez desta maneira, não apaga, tá correto também, tá? Não precisa você apagar o seu exercício. Portanto, o log de 64 na base na base 8, né? Na base 8 é igual a 2. Tá resolvido. Certo? FG agora, né? Nossa letra é G. Log de 32 na base 2. Log de 32 na base 2. Olha aí, pessoal. Aplicando a definição, isso aqui é igual a x. Não é isso? Olha lá certinho, ó. Então, 2 elevado a x é igual a 32. 32 a gente já fatorou, né, pessoal? Usa o que você já fez anteriormente, não é isso? 2 elevado a x vai ser igual a, vamos lá, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32. 2 elevado à quinta potência, né? 2 elevado à quinta potência, tá? E você já sabe que o 32 fatorado é a mesma coisa que 2 à quinta. Bases iguais, então expoentes iguais. Então pode dizer que o x é igual a 5. Portanto, o nosso logaritmo 32 na base 2 vai ser igual a 5. Pronto, está resolvido. Certinho, pessoal? Então não deixe de fazer sua correção, tá? Sempre para que o teu caderno fique em dias e você possa depois resolver as demais atividades, tendo aqui como uma base para você tirar suas dúvidas. Vamos continuar aqui então agora, vou apagar desse lado para terminar a nossa correção. Lembrando, pessoal, que a próxima atividade que vai vir, você vai resolver da mesma maneira, tá, que você resolveu essa. Às vezes apenas as bases podem ser um pouquinho diferente, mas o processo de resolver é o mesmo, tá certo? Bom, então vamos lá para a nossa letra, eu não coloquei aqui a letra G, né? Vamos colocar aqui F, G, a letra G essa. H agora, né? H e última também, logaritmo de 216, perdão, na base 6, certo? Na base 6. Olha aí, pessoal. Vamos igualar a x, não é isso? Igualei a x.
leva lá a setinha, ó, 6 elevado a x é igual a 216, certo? O que eu tenho que fazer agora? 6 elevado a x igual a 216. Fatorar o 216, não é isso? Bom, pessoal, se você fatorar o 216, vai dar 2 elevado a oitava, salvo engano. 2 elevado a 6. Vamos multiplicar aqui. 2 vezes 2. A gente chegou aqui em 5 dá 32, né? Então vamos fatorar ele para ficar mais fácil de explicar para vocês. 216. Por 2, metade é 108. Por 2, a metade é 54. Por 2, metade é 27. Não dá mais por 2, agora vai por 3, não é isso? Que é ímpar. 27 por 3 é 9. 9 por 3 é 3. 3 por 3 é 1. Então eu posso escrever o 216 como 2 elevado ao cubo vezes 3 elevado ao cubo, certo? Bom, pessoal, aqui entra um detalhe importante, tá? Se você lembrar que 216 é a mesma coisa que 6 vezes 6 vezes 6, certo? Esse processo é mais prático. 6 vezes 6 é 36, 36 vezes 6, 216. Eu já vou direto aqui, ó, 6 elevado a x é igual a 6 elevado ao cubo. Mais prático, não é isso? Então, bases iguais, o que eu faço? Expoentes também iguais, x é igual a 3, tá? Agora, se você fatorou no seu caderno, vai ficar, então você vai ter que fatorar o 6 também. Então, o 6 vai ficar como 2, perdão. O 6 eu posso fatorar e vai ficar... Não, vai ficar o 6 mesmo, porque se eu fatorar ele, ó, 6 vai por 2, dá 3, ele fica primo, ó, e por 3 é 1, não vai resolver o nosso caso, vai ficar 6 mesmo, tá? Vou resolver só para quem fez da outra maneira. Então vai ficar 6 elevado a x igual a 2 elevado ao cubo vezes 3 ao cubo. Observe o seguinte, pessoal, que a minha base não está igual, eu tenho um 2 e um 3 e aqui um 6. Só que existe uma propriedade da potência que diz o seguinte, que quando os expoentes é igual na operação da multiplicação, eu posso dizer que esse aqui é a mesma coisa que isso, ó, 6 elevado a x é igual a multiplicar as nossas bases, que nesse caso é 2 vezes 3, 6, e conservar o nosso expoente, tá? Repetir o nosso expoente. Seria assim mais correto a gente fazer, ó. Mesma coisa que 2 vezes 3, tudo isso elevado ao cubo, certo? Logo vai ficar 6 elevado a x, que é igual a 2 vezes 3, 6 elevado a 3. Não deu a mesma coisa aqui, pessoal? 6 elevado ao cubo? Só fiz isso muito mais fácil, não é isso? Ficou um processo mais lento, mais demorado e mais fácil você errar também, né? Então, mas quem fez dessa forma também está correto. Se chegou x igual a 3, mesma coisa do processo que a gente fez em cima, tá certo? Então, quem fatorou está correto e quem fez também 6 vezes 6 vezes 6, que dá 216, também está correto, que é o que você vai ter que chegar lá embaixo, tá certo? Então, portanto, eu vou deixar a parte que nós fizemos que é mais fácil, para você não errar, tá? Tá certo? Então vai ficar essa primeira parte que você livra de errar. Então aqui vai ficar o seguinte, ó. Portanto, nosso logaritmo de 216 na base 6 vai ser igual a 3. Pronto, está resolvida a nossa atividade. Então está feita a correção, pessoal. Espero que vocês entenderam, tá certo? Lembrando que você pode pausar o vídeo, pode voltar quantas vezes você queira para tirar todas as suas dúvidas. Esperamos que estamos fazendo o melhor para que vocês possam aprender, mesmo estando distante, mas levando para vocês as explicações até a casa de vocês, para que vocês possam tirar todas as dúvidas e vocês possam resolver todas as atividades e vencer mais este ano e vocês possam ser aprovados também lá no final do ano, tá certo? Obrigado a todos.